Olá, seja bem-vindo ao canal Geração em Mim. Meu nome é Adailma Santos e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão dos seres vivos. Mas o que será um ser vivo? Como eu defino se algo tem vida ou não tem vida? É importante inicialmente falar que não existe um critério para considerar como ser vivo ou não ser vivo. Mas existem propriedades que são observadas em todos os seres vivos ou que, quando considerada conjuntamente, elas são mais comuns nos seres vivos do que nos seres não vivos, ok? Seja mais comum nos sistemas vivos do que nos sistemas não vivos. Vamos para a primeira característica, propriedade? Aliás, primeira propriedade. Os organismos vivos são complexos e altamente organizados. Eles são complexos e altamente organizados, suas moléculas, os átomos. Isso quando está comparando essa organização com os sistemas não vivos, ok? Átomos e moléculas estão organizados de forma a formar células. Essa é muito importante porque quando você vai estudar sobre as células, você vai descobrir que ela é considerada a unidade básica da vida. Conversão de energia significa a capacidade de trem de pegar energia do ambiente e transformar. Essa é uma das características mais marcantes dos seres vivos. Todavia, ela não é apenas os sistemas vivos que é capaz disso. Mas o que se repara é que nos sistemas vivos, essa capacidade dele, quando é introduzida a energia nos sistemas vivos, vai ocorrer a tendência que aumente a ordem. Enquanto no sistema não vivo, quando é introduzida a energia, a tendência é que haja o acréscimo da desordem. Homeostáticos. Isso é muito importante, quimicamente falando, os organismos eles são homeostáticos. Aliás, tá em equilíbrio, né? Ele responde a estímulos do meio ambiente, são capazes. Se você chutar uma pedra, a pedra vai onde a gente levar. Agora, se você chutar um ser humano, ele vai ter uma reação. Ou seja, os seres vivos, eles respondem a estímulo do ambiente, ok? Eles se reproduzem, característica que bastante discutida, geralmente, né? Eles crescem e se desenvolvem. Eles têm a capacidade de evoluir, né? E acabam se adaptando ao meio onde vivem. E a informação pela qual essas propriedades, a forma como ele vai se organizar estruturalmente, enfim, toda a informação que vai formar aquele ser, que vai dar aquelas propriedades daquele ser, elas estão todas contidas no próprio organismo, de forma individual. Ou seja, nós estamos falando do genoma, da informação genética, ok? Em relação a isso, sobre isso, nós trouxe aqui a imagem de um vírus. Mas por que eu trouxe a imagem de um vírus? Porque na atualidade existe uma discussão ainda acirrada se ele é vida, ou seja, ele é um sistema vivo, ou se ele não é. Isso porque ele vai possuir algumas propriedades, algumas características típicas de seres vivos, quando está dentro de uma célula hospedeira. Mas, todavia, ele não tem célula, e quando não está dentro de uma célula hospedeira, eles não têm essas propriedades que estariam caracterizando a vida. Nós temos a imagem aqui do vírus, essa segunda. Você pode observar que o vírus está injetando seu material genético na célula hospedeira. Quando ele injetar esse material genético, ele vai começar dentro da célula do hospedeiro, ele vai começar a ter algumas atividades que é considerada como que apenas seres vivos são capazes de ter, como se replicar. Aqui vamos trazer um pouco mais de características sobre os vírus, né? Como eu já disse, eles são celulares, não possuem células. Em geral, eles são menores do que os procariontos e eucariontos. Lembrando que procariontos e eucariontos está relacionado à organização celular. Procariontos geralmente tem uma estrutura celular mais simples e ele não possui carioteca. Ou seja, o material genético dele está dispenso na célula. Enquanto o eucarionto, ele vai possuir carioteca, e onde o material genético vai estar, né, contido. E o
e também vai possuir organelas. A estrutura dos vírus, ele comparado a esses seres, os procariontos e eucariontos, eles têm uma estrutura mais simples, os vírus. Eles são parasitas intercelular obrigatórios e vão apresentar ou DNA ou RNA. Em relação aos seres vivos, faz-se importante salientar que existe uma grande diversidade de formas de vida. Diversidade de vida, gente, de seres vivos, ou seja, né, de seres vivos. E para melhor estudar, o ser humano, ele costuma classificar esses seres vivos. Ele tenta, aliás, organizá-lo de acordo com características como eles possuem, para que possa estudá-los, para que possa melhor estudá-lo e compreendê-lo, aliás. Sendo que da forma de classificação de seres vivos bastante aceita ainda atualmente é os 5 reinos. Hoje já existe o sistema dos 3 domínios também, que está ganhando bastante aceitação, mas vamos salientar os 5 reinos, porque ele também é muito importante. Primeiro tem que falar que a classificação dos 5 reinos, apesar de ser bastante comentada, ela é relativamente recente. Durante muito tempo mesmo, aliás, até meados do século XX, a maioria dos cientistas dividia os seres vivos em 2 grandes grupos, planta e animais, com uma classificação estabelecida por Aristóteles. Ou seja, ou era planta ou animal. Eu decidi que isso aqui é um ser vivo. Eu vou classificá-lo ou planta ou animal. Todavia, e mesmo que se observasse divergência, observasse que o fungo não pode ser classificado nem como planta nem como animal. Mas ainda não existia, as pessoas que levantaram essa hipótese não conseguiam ter sua teoria, né? Sua forma de classificação sugerida, aliás, aceita, porque faltava vamos dizer assim, que a teoria, por exemplo, do 5 reinos, ela passou a ser aceita e também a ser bastante bem formulada e tudo mais, quando se descobriu que os microscópios, quando se houve a descoberta, por exemplo, na década de 60, de novas técnicas de bioquímicas e de microscópio eletrônico, que possibilitou o melhor estudo das formas de vida. Ok? E uma característica importante da classificação em 5 reinos é que todos os organismos que fazem parte dos 5 reinos têm uma característica fundamental. Ou é composto por uma célula, ou é composto por diversas células. Ou, portanto, de acordo com essa característica aí estabelecida, o vírus não pertence a nenhum vírus, não estou incluindo nenhum dos 5 reinos, porque ele não tem célula. Para maior simplificação, aqui nós trazemos uma imagem para mostrar os reinos, né? Temos o reino Monera, bactérias, cianobactérias e arcobactérias. Temos o reino Protistas, águas e protozoários. Temos o reino dos animais, no qual a gente estamos incluídos, nós, seres humanos, estamos incluídos, né? Temos o reino dos fungos, temos o reino das plantas, ok? 5 grandes reinos. Vamos falar um pouquinho agora da característica de modo geral desses seres. As bactérias, a maioria são heterotróficas, ou seja, eles não são capazes de produzir seu próprio alimento, dependem de outras formas de vida e tudo mais. E enquanto os autotróficos, eles são capazes de produzir seu próprio alimento. Então, as bactérias, a maioria são heterotróficas, entretanto, existem algumas que são atrotróficas. Essas autotróficas, né? Autotrófas. Ela pode produzir seu alimento por meio de fotossíntese, um processo fotossintético, ou quimossintético, ok? E temos as cianobactérias. Também são capazes de produzir seu próprio alimento. Sobre elas, destacamos que elas são procariontes. Quando eu falo que elas são procariontes, é importante salientar que todos os organismos pertencentes ao reino Monera são procariontes. Então, as bactérias, as cianobactérias, elas são procariontes e seu pigmento não estão contidos em organelas. Lembramos que
ela tem um tipo de clorofila. Só, entretanto, ao contrário das plantas, em qual as clorofilas está inclusa, né, dentro do cloroplasto, ou seja, dentro de uma organela, as cianobactérias não tem nenhuma organela, não tem nenhum cloroplasto. Então, esses pigmentos dela, ela fica dispostos nos citoplasmas, em lâminas dispostas no citoplasma. Né? Vamos agora falar um pouquinho dos protistas. Eles são compostos por protozoários e águas. Os protozoários são unicelulares, eucariontos e heterotóficos, enquanto as águas são eucariontes, autrotófas por fotossíntese. Agora vamos dar um pouquinho sobre as plantas. Elas são eucariontes, multicelulares e fotossintetizantes, enquanto o reino dos fungos são compostos por seres eucariontes, heterotófos, multicelulares ou unicelulares. Salienta que durante muito tempo o reino fungi ele foi classificado, aliás, os seres do reino fungi foi classificado como planta. Só que uma das características que foi reparadas que são muito distintas em relação à planta está relacionada à nutrição. Enquanto as plantas são capazes de fazer fotossíntese, ou seja, de produzir seu próprio alimento, o reino do fungi não. Eles são heterótrofos, eles não realizam a fotossíntese, ok? E exemplos do reino fungi a gente tem a questão das levaduras, cogumelos e orelha de pau. Em relação ao reino dos animais, salienta-se que, assim como os dos fungos, ele vai possuir seres eucariontes, heterotóficos e multicelulares. Ok? Eucarionto, heterotófico e multicelulares. Todavia, a forma de digestão deles são diferentes. De nutrição, aliás. Enquanto os animais ele obtêm o alimento por ingestão, os fungos ele obtêm o alimento por absorção. Vamos analisar uma pergunta? Considerando-se as características gerais dos indivíduos dos reinos Monera, Fungi e Protista, é correto afirmar que entre os representantes do reino Monera existem organismos eucariontes? Lógico que não. Como já foi abordado, no reino Monera só existem os seres eucariontes. No fungo, existem organismos fotossintetizantes? Lógico que não. Como já foi abordado, durante muito tempo acreditou-se que os fungos eram planta. Mas reparou-se que eles não têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. O protistas, não existe organismos eucariontes? Lógico que não. Como a gente já comentou, no reino, os seres eucariontes estão todos presentes no reino Monera. Ou seja, nos outros reinos onde estão contidos os seres eucariontes. O Monera e o fungi. Existe organismo autotrófico? Como já falamos, que não, né? O reino fungi não existe. É tudo heterotóficos. Monera, existe organismo fotossintetizantes? Sim. Como já foi discutido anteriormente, existe organismos fotossintetizantes. A maioria, apesar que a maioria dos seres vivos, eles serem heterotóficos, existem alguns que são fotossintetizantes ou quimossintetizantes, ok? Vamos para uma questão aqui de classificação. Em reino Monera e Dormínio. Cai no Enem. A classificação biológica proposta por Whitaker permite distinguir 5 grandes linhas evolutivas utilizando como critério de classificação a organização celular e o modo de nutrição. Wozen e seus colaboradores, com base na comparação da sequência que codifica o RNA, ribossoma dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos e concluíram
que os procariontos do reino Moneras não eram um grupo coeso do ponto de vista evolutivo. A diferença básica na classificação citada é que a mais recente se baseia fundamentalmente em. Bom, gente, vamos basicamente essa questão. A própria formulação da pergunta está dando resposta. É só você analisar que está dizendo que a nova classificação foi baseada em comparação de sequências que codifica o RNA ribossômico. Nós estamos falando de material genético. Nós estamos falando de análises moleculares. Então, só pode ser filogenéticas, relações filogenéticas, ok? Todavia, vamos contar aqui para a questão A, tipo de células. Se essa classificação fosse baseada no tipo de células, no reino domínio, nos domínios, aliás, na classificação a partir de domínios, o reino Monera não deveria ter sido dividido, porque o reino Monera já era composto por seres somente procariontos, ok? Procariontos, né? Em relação a domínios, vamos falar um pouco mais sobre eles. Os domínios, existem 3 nessa classificação através de domínios, são 3 domínios, e seria basicamente os seres procariontos estão divididos em árquea e bactérias, enquanto os seres eucariontos estão dentro do eucária. Cada domínio está subdividido em reinos, muito correspondente aos filos do sistema de 5 reinos já conhecido. A organização dos seres vivos em domínios baseia-se na análise de sequência da nucleotídeos, do RNA ribossômico e outros critérios moleculares e atômicos, que nós já discutimos na questão anterior. Em relação ao procariontos no reino domínio, por que houve a divisão? Separou o reino Monera em 2. Domínio. Então, vamos lá. Os estudos da sequência desse material genético, ele chegou à conclusão de que os procariontos são divididos em 2 grupos. Os áqueas, que são seres que realmente vivem em condições extremas, e eubactérias, que são bactérias e cianobactérias. E essas análises moleculares chegaram à conclusão que as áqueas não são bactérias e são evolutivamente mais próximas dos eucariontos. Aqui, trazemos um esquema para você ver melhor a classificação dos seres vivos, que a cadeira superior ao reino tem sido considerado o domínio. Domínio, depois seria o reino, depois o filo, depois a classe, a ordem, a família, o gênero e, por último, a espécie. Lembrando que quanto mais para dentro, no interior, mais próximo é o ser do outro, ok? O parentesco. Organismo da mesma espécie muito próximo, organismo do mesmo gênero tão mais próximo, em comparação àquele que está no mesmo domínio, evolutivamente se falando. Então, vamos agora abordar um pouquinho sobre a nomenclatura. É importante saber um pouquinho de nomenclatura, porque às vezes você pode até não saber qual é a espécie, ou nenhuma informação sobre a espécie, mas se for para analisar a nomenclatura, você pode até diferenciar se um organismo está falando da mesma espécie ou de espécies diferentes. Vamos lá. A informação básica da nomenclatura é que o sistema de nomenclatura atual ele é binominal, ou seja, 2 nomes. A espécie vai ter 2 nomes. O primeiro nome da espécie é o gênero, vai representar o gênero, e ele vem com letra maiúsculas. Ok? Enquanto o segundo é o epíteto específico, e ele não é utilizado sozinho, e ele é escrito com letra minúscula. Os 2 juntos vai formar um nome da espécie. O nome é em latim. Isso é importante em latim. Por que seria em latim? Porque latim é considerado uma língua morta. Se a língua é tida como morta, ela não vai sofrer muita variação. Ok? Não vai sofrer mais variação, que é comum às línguas vivas. Em relação
A escolha também do latim, salienta-se que o latim hoje não existe. A escolha do latim, por ela ser considerada uma língua morta, a gente não estaria priorizando nenhum país, nenhuma nação. Porque a gente não escolheu nenhuma língua da nação atual, assim, quer dizer, utilizada atualmente como nação, adotada. Por exemplo, o português. Ok? O nome da espécie vai ser sempre itálico ou grifado. Ou grifado, aliás. Itálico ou grifado. O nome da espécie e o nome do gênero também, se aparecer sozinho. Vamos analisar as questões? Colocar isso em prática? Utilizando os conhecimentos sobre regras da nomenclatura científica, assinale a opção correta. Vamos só observar a questão mesmo de nomenclatura. Como eu falei, você não precisa saber o nome da espécie. Só observando a nomenclatura é capaz de você chegar à conclusão da resposta. Não precisa saber muito sobre a espécie. O básico. Pelo menos essa questão aqui você pode observar. Olha. Então, perguntando se pertence a uma espécie. Observe que o gênero é igual. Primeiro nome igual, primeiro nome igual. A espécie tem dois nomes, né? Que se chama binominal. Mas o segundo nome, que é o epíteto, eles são diferentes. Ou seja, não são a mesma espécie. Ok? A segunda pergunta está perguntando se a grafia está correta. Lembrando que o gênero deve ser o quê? Letra maiúscula. Mas o segundo nome, o epíteto, deve ser o quê? Letra minúscula. Então, está errada a grafia. A terceira pergunta, letra C, está perguntando se pertence ao mesmo gênero. Primeiro nome igual da espécie. Segundo nome, que forma a espécie, também está igual. Sim, mesmo gênero. Mas são a mesma espécie? Não. É só observar o epíteto. Todavia, como são do mesmo gênero, e a pergunta está perguntando se é do mesmo gênero, essa afirmativa é a opção correta, ok, gente? E a terceira está perguntando também em relação à grafia. Observe que o gênero começou com letra minúscula. O gênero é sempre com letra maiúscula. Então, está errada. Resposta, letra C. Essa aqui também é questão é em relação à taxonomia. E para responder um pouco melhor essa questão, neste instante eu vou mostrar um esquema aqui. Mas antes, vamos ler a questão. Analise a tabela com classificação taxônica parcial da cabra, da ovelha e da vaca. Com base na tabela, é correto afirmar que a cabra, a ovelha e a vaca não pertencem ao mesmo filo? Gente, observe que a vaca ela pertence ao mesmo gênero, à mesma família, à mesma classe. Ela pertence ao mesmo filo. Relação da classe mamália. Mamália, ok? A cabra e a ovelha pertencem à mesma espécie, porém gêneros diferentes. Observe a cabra e a ovelha. Cabra e a ovelha. Elas são de gêneros diferentes, fato. Mas lembrando que para ser a mesma espécie, tanto o gênero quanto o nome correspondente ao epíteto específico tem que ser igual. Se os gêneros são diferentes, automaticamente elas não são a mesma espécie. Então, negativo. Apenas a vaca é bovídeo? Bom, vamos analisar aqui. Não. Tá vendo aqui, família? Todas são. Apenas a cabra é um caprino? Não. Você vai observar as famílias, você vai ver que elas não, que todos estão caprino. A cabra, a ovelha e a vaca pertencem obrigatoriamente à mesma ordem? Sim. Mas como assim? Por quê? Observe. Entre a classe e a família existe a ordem. Portanto, se a classe e a família são a mesma, a ordem vai ser a mesma. Ok? Resposta correta, letra E. Aqui temos as referências utilizadas e uma frase de apoio a vocês, estudantes. Diz bem assim: quanto mais você estudar, maiores as suas chances de obter sucesso. A todos conhecido.
Então, boa sorte a todos, estude bastante e obrigada pela atenção.